O Código da Bíblia, Michael Drosnin. Páginas 127, 128, 129. Em menos de 2 minutos, os fatos, o que aconteceu quando a bomba de Hiroshima explodiu. Jerusalém, a cidade pela qual mais se lutou ao longo da história. Desde a época em que o rei Davi a conquistou, os babilônios a queimaram, os romanos a destruíram e os cruzados a sitiaram. Foram 3.000 anos de conflitos sangrentos que não terminaram quando os israelitas ou os israelenses a tomaram de volta na guerra de 1967. Está claramente codificada na Bíblia como o alvo do ataque nuclear predito. Uma única capital do mundo está codificada em qualquer parte da Bíblia, junto com o Holocausto Atômico ou com Guerra Mundial: Jerusalém. Livro publicado em 1997. O nome da cidade está oculto num único versículo da Bíblia: Jerusalém. Está codificada no trecho em que Deus ameaça punir Israel ao longo dos tempos. Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me detestam. Sua cidade será destruída por um ato de terrorismo. Cruza, Holocausto Atômico. E o alvo é confirmado na mais antiga profecia do Apocalipse, aquela encontrada intacta entre os pergaminhos do Mar Morto, o livro de Isaías, com 2.500 anos de idade. Ai de ti, Ariel, ai de ti, Ariel, a cidade em que Davi acampou, adverte Isaías, usando um antigo nome bíblico de Jerusalém. Isaías 29, parágrafo 1 e 2. O cerco que reduziu a cidade sagrada a pó é descrito em palavras que são vividamente apocalípticas. Pois de repente serás visitada pelo Senhor dos Exércitos, com fortes trovões, tremores de terra e estrondos, tempestades, furacões e as chamas de um fogo devorador. É a visão extraordinariamente acurada de um holocausto atômico, tal como previsto há milhares de anos e expresso nas únicas verbalizações que um antigo vidente poderia usar para descrevê-lo. Comparemos a visão de Isaías com uma moderna descrição da explosão da bomba atômica de Hiroshima. Toda a cidade foi destruída instantaneamente. O cerco de Hiroshima foi... O centro de Hiroshima foi arrasado. Meia hora depois, as chamas criadas pela energia térmica começaram a fundir-se numa tempestade de fogo que durou 6 horas. Durante as 4 horas do meio-dia, um violento tufão, nascido das estranhas condições meteorológicas produzidas pela explosão, continuou a devastar a cidade. As verbalizações que parecem ecoar Isaías foram tiradas do clássico relato de Jonathan Scaw sobre a bomba de 1945, em The Fate of the Earth, o destino da Terra. Em Hiroshima, ninguém ouviu a explosão. No centro do furacão? Em Hiroshima, ninguém ouviu a explosão. Ninguém. O impacto criou um vácuo, mas, a quilômetros de distância, ouviu-se um estrondo imenso, um terrível trovão que não se parecia a nada jamais ouvido antes. A bomba de Hiroshima explodiu no ar, a quase 600 metros acima da cidade. Se uma bomba nuclear explodisse no solo, como seria mais provável em qualquer ataque terrorista, o horror seria ainda maior. Toda a população de uma cidade seria instantaneamente reduzida a pó. Citando Scaw mais uma vez, qualquer ser humano na área seria reduzido a fumaça e cinzas, simplesmente desapareceria.
A população incinerada, agora transformada em poeira radioativa, subiria na nuvem em forma de cogumelo e depois tornaria a cair sobre o solo. Página 129. Mais 1 minuto e 30 segundos. Ouçamos novamente Isaías. Rebaixado, falarás junto ao chão. Tua voz, tua verbalização sufocada, subirá da poeira. Tua voz sairá da terra como a de um espectro. Espectro, fantasma. Da poeira murmurarás. Murmurarás. E teus muitos inimigos serão como pó miúdo. As hordas implacáveis tornar-se-ão como palha ao vento. E isto acontecerá de súbito, num instante. É uma estranha descrição do antigo cerco de Jerusalém, mas uma visão perfeita das consequências de um ataque e contra-ataque nucleares. E temos então a curiosa passagem críptica. Para vós, toda esta visão nada mais é que palavras seladas em um livro. Elas permanecerão seladas até serem agora reveladas por um código que talvez exista para nos alertar no momento crítico de um ataque atômico iminente. Páginas 127, 128 e 129. O Código da Bíblia, do Michael Drosnin. Michael Drosnin é agnóstico ou ateu. Página 49. Parece que a resposta de Einstein procurava não seria encontrada. Parece que a resposta que Einstein procurava não seria encontrada nem nas nossas 3 dimensões do espaço, nem na 4ª dimensão do tempo, mas na 5ª dimensão que todos os físicos quânticos hoje admitem existir. Os mais antigos textos religiosos, observou Rips, também afirmam que existe uma 5ª dimensão. Eles a chamam de profundezas do bem e profundezas do mal. Céu e inferno? As profundezas do bem, acrescento, as profundezas do bem são a humildade de espírito, e as profundezas do mal, a pobreza de espírito. Liberte-se desta ideia, desta falácia de uma tal pobreza do bem. Toda pobreza é do maligno, toda humildade é do bem. Toda pobreza é de Deus, ou toda humildade é de Deus, toda pobreza é o diabo. Céu e inferno? Céu, reduto da humildade? Inferno, reduto da pobreza? Este é o tipo de pergunta que um dia preocupou o mundo, o MMG, Mercado Mundial Globalizado, mas que poucos cientistas e raros repórteres hoje levam a sério. Mas o Código da Bíblia força-nos a fazer as maiores perguntas. Segundo o calendário judaico, o ano de 2000 é o mesmo que 5.760. E o ano 2006, 5.766. Fixe neste pensamento. Ano de 2000, no calendário gregoriano. Ano de 2000, de acordo com o calendário judaico, é o ano de 5.760. Então, desde o nascimento de Adão, desde o nascimento de Adão, o mundo completará 6.000 anos, segundo o antigo calendário judaico, em 2.240. 5.760 mais 240 é igual a 6.000, né? 2.000 mais 240 são 2.240. Então o mundo completará 6.000 anos, de acordo com o antigo calendário judaico. O mundo completará 6.000 anos, de acordo com o antigo calendário judaico, desde o nascimento de Adão e Eva,
no ano 2240. Página 121. Mais uns 2 minutos? Página 221. Verifiquei cada ano dentre os próximos 100 anos. Somente 2 deles, o ano de 2000 e 2006, estavam claramente codificados junto com Guerra Mundial. O livro foi publicado em 1997. Esses mesmos 2 anos também estavam codificados junto com Holocausto Atômico. Eram os 2 únicos anos, dentre os próximos 100, que surgiam junto com o Holocausto Atômico e Guerra Mundial. Aí ele afirma aqui que o livro foi publicado em 1997, que já existiam no mundo 50 mil armas nucleares. E o texto continua. Não há meios de saber se o código está predizendo uma guerra no ano de 2000, ou seja, 5.760, ou no ano de 2006, 5.766. O ano 2000 está codificado 2 vezes, mas 2006 mostra a melhor combinação matemática e não há, é claro, meios de saber se o perigo é real. Mas, se o código da Bíblia está certo, uma terceira guerra mundial, por volta do final do século, é pelo menos possível. E uma guerra mundial dentro dos próximos 10 anos, é uma probabilidade que não podemos ignorar. Holocausto atômico e guerra mundial estão codificados juntos. A próxima guerra, segundo o código, será combatida com armas de destruição em massa que o mundo jamais viu serem usadas em batalha. A Segunda Guerra Mundial terminou com Hiroshima, mas hoje existem pelo menos 50 mil armas nucleares, de artilharia atômica e mísseis balísticos com ogivas de carga múltipla. Mas, 20 segundos. Cada uma dessas armas é capaz de destruir uma cidade inteira. O mundo todo poderia ser aniquilado em poucas horas. A Terceira Guerra Mundial seria, literalmente, o Armagedon, o Código da Bíblia. Michael Drosnin. Tradução de Mary Scott.